palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, mais um Palavra de hoje, glória a Jesus. Nós também estamos aqui na Fé em Cristo às quartas, 19h30, aos domingos, pela manhã, às 10 horas e também às 19 horas. Esteja conosco, provendo o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Manhuaçu, Rua Capitão Luiz Quintino de Souza, número 7, Baixada, bem próximo à rodoviária. Vai ser um prazer receber você e toda a sua casa aqui na nossa amada igreja. Glória a Jesus, vamos lá? Então vamos de 1 Coríntios, capítulo de número 4, aleluia, e o versículo de número 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Querido, o apóstolo, ele esteve ali em Corinto por volta de Atos capítulo 18. Essa igreja nasceu pela vontade e querer do nosso Pai. E começou ali os irmãos sendo formados. O apóstolo gerou várias pessoas e várias pessoas nasceram ali, não só membros da igreja, mas também líderes, pastores, foram levantados. A igreja ela foi crescendo e junto com este crescimento houve algumas infiltrações no meio do povo de Deus e alguns comportamentos desalinhados, ali aquilo que é a vontade plena do Senhor. Então, Paulo, ele escreveu essa carta corretiva, essa carta de direcionamento para uma igreja que já havia, sim, conhecido a Cristo. Então, na carta, ele diz no versículo 17 que ele enviou Timóteo. E você sabe que tem a carta específica para Timóteo, um jovem que Paulo ali evangelizou, que Paulo cuidou, que foi levantado pelas orientações do nosso Deus através da vida de Paulo, um filho na fé de Paulo. E ele disse: eu estou enviando Timóteo, e Timóteo vai lembrar vocês daquilo que eu percorri como cristão, dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte, aquilo que eu tenho ensinado à igreja. Timóteo vai lembrar isso a vocês. Sabe por que nós precisamos ser lembrados? Porque nós temos muita dificuldade de lembrar daquilo que é vital para a nossa vida. E também temos dificuldade de esquecer aquilo que não presta, aquilo que não tem nada a ver. A gente fica lembrando, Para muitos perdoar é uma dificuldade. Por quê? Porque não se esquece. Então eu preciso me lembrar, ou seja, eu preciso que me traga à memória aquilo que sim vai trazer esperança. E o apóstolo Paulo, ele chegou a essa conclusão que ele iria enviar alguém para repassar todo o ensino para que a igreja ela compreendesse o que é realmente a ser igreja, sem sair da posição. Porque hoje muitos não suportam ouvir a sã palavra, querem ouvir histórias, fábulas, situações que vão dizer que vai ficar próspero, que vai ter dinheiro, que vai ter que conquistar, que o sucesso vai chegar. Mas quando a palavra ela é direcionada para a correção, muitos não querem, muitos desligam, muitos saem das suas igrejas. Não é por quê? Porque às vezes lá está sendo pregado a palavra da verdade, porque é claro que quando não está, a gente ora para mudar, e se não muda, eu preciso me reposicionar, porque eu tenho que ver do que eu estou me alimentando, Eu não posso estar num lugar que o alimento não bate com aquilo que Jesus quer ministrar aos nossos corações. Quando a gente volta ao versículo 14, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. O apóstolo Paulo disse, olha, eu não estou escrevendo para envergonhar vocês, para ofender vocês. Sabe, às vezes Deus nos dá mensagens, não é para envergonhar. Deus nos dá revelações, não é para envergonhar as pessoas. Pelo contrário, disse Paulo, para admoestar como filhos, não é meus, ele disse aqui, como a filhos meus, meus amados. Então ele coloca que não é para envergonhar, não é para ofender, mas é para admoestar, para motivar, para corrigir, para ser reposicionado. Entenda que Deus, pelo seu infinito amor por nós, muitas das vezes vem uma palavra mais dura, é exatamente por isso, porque Ele quer que a gente venha a se reposicionar, que o nosso coração venha a ser contristado ali mediante ao ouvir aquela correção. E é muito melhor ser corrigido pelo Pai e entender o propósito do que não ser corrigido e perder.
perder aquilo que Ele tem de promessa para a nossa vida, perder aquilo que é a direção dEle para a nossa vida. Muitos têm sofrido tanto porque têm dado ouvido a um evangelho falso, têm dado ouvido àquilo que é ministrado, mas é ministrado e não vem da parte de Deus, e vivido o engano. Então isso traz doença espiritual, física, sim, na alma, muitas dores, tantas confusões. No versículo 15, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo, ele estava explicando, olha, pode ter muito preceptor, muitas pessoas para falar de Jesus, pessoas que estão até aí agora, mas fui eu que gerei vocês na fé. Fui eu que ali plantei a palavra e vocês nasceram da parte de Deus, a glória dele, mas eu me considero um pai espiritual para vocês. Me dê ouvidos, ouça aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou escrever e aquilo que Timóteo vai colocar para vocês, porque há uma necessidade de um reposicionamento, e só um pai pode reposicionar um filho. É tão interessante que na caminhada pastoral, muitos nos visitam, a gente tem contato com tantas pessoas, mas a autoridade para liberar uma palavra corretiva de reposicionamento, um conselho da parte de Deus, ele nos dá e dá para fazermos para aquele que é filho espiritual. Por quê? Porque assim o Senhor, ele trabalha, e nós precisamos ter esse entendimento. Muita coisa às vezes é nos revelada, mas Deus revela para orar e não revela para falar para a pessoa. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa, ela não é filha, não é filho espiritual. Paulo escreveu a carta para filhos. Então, quando um filho, ele se propõe a ouvir a palavra de um pai, ele pode esperar que talvez ele vai ouvir elogios, mas ele talvez não vai ouvir. Então Paulo, ele estava lembrando aqui a eles aquilo que era princípio vital para uma vida plena e de comunhão com Deus. Por isso eu te convido a ler toda a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Parece para os dias de hoje, é a mesma coisa praticamente. Está acontecendo de tudo nas igrejas de Deus espalhadas nos 4 cantos da terra. No versículo 18, ele diz: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Ele falou: eu irei lá e eu vou tratar especificamente com esses que têm tirado a igreja da rota de Deus. Sabe, no meio do povo há de tudo. Há tantos corações, há tantas situações, mas aqueles que permitem ser tratados. Paulo disse: eu irei, eu vou visitar vocês. E ele vai mais, ele fala: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então ele diz: eu irei ter com vocês, por enquanto eu vou enviar Timóteo, mas assim que possível eu vou aí tratar com aquele que precisa ser tratado. Eu estou lembrando vocês disso. Então, meu querido, se você é esse que precisa receber um tratamento de Deus, não fuja da sua liderança, não fuja da sua casa, da sua igreja. A hora que você for corrigido por alguém de Deus, o seu pai espiritual, entenda que é por amor, entenda que a disciplina vem por um reposicionamento para trazer um genuíno arrependimento, uma mudança, porque às vezes nós não queremos ouvir mensagens como essa de hoje, nós não queremos nem lembrar, mas Deus, ele envia às vezes mensagens mais fortes, ele coloca pessoas na nossa vida para nos corrigir. Sim, a vida cristã não é uma vida revelia, mas se eu não considerar aqueles que são os meus pais espirituais, é claro que eu não estou considerando a Deus. Não adianta querer fazer a obra de Deus, não adianta querer levar outras pessoas a Cristo se nós não tivermos alicerçado na palavra dele. Paulo, ele disse: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha o grande desafio para aquele, não é, que é um cristão e entende que é exemplo para o outro. E ser imitador é aquele que vai colocar justamente aquilo que Jesus colocou em prática. E ele nos orienta que quando nós erramos, nós podemos sim, não é, consertar aquele erro, pedir perdão e corrigir a rota. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Então Paulo diz: eu vou ter que ir lá
para poder lembrá-los daquilo que é verdadeiramente os caminhos de Cristo Jesus. Leia e tome esse caminho a cada dia, sendo a Igreja de Deus nessa terra. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.